Oi pessoal, boa noite. Então é o seguinte, tentamos ali fazer a nossa aula através de um encontro por videoconferência, né? Acabou não rolando por virtude da internet. Prometi para vocês aqui que ia gravar o vídeo e postar para vocês conseguirem assistir, tá? Então a aula que seria para a internet vai ser aqui por vídeo. Talvez surjam algumas dúvidas e vocês podem então tirá-las pelo Classroom ou pelo WhatsApp, como vocês têm feito até então. Bom, então a gente já falou sobre a principal fonte de variação genética, é, a principal fonte geradora, né, de variação genética entre seres vivos é a mutação, certo? Então a gente vai ver agora outros níveis que são considerados então fontes de variação genética, outras formas de surgirem ou de aumentarem a variação genética, tá? Eu vou falar aqui hoje nessa aula de recombinação gênica, de alterações cromossômicas e de hibridação, tá? Não vou aprofundar muito nesses conceitos. Os conceitos são vistos geralmente em outras disciplinas e tudo mais, tá? Eu posso, se vocês tiverem dúvidas, passar alguns textos para vocês, mas a ideia é entender como esses processos atuam, né, na geração de variação e como isso tem importância no processo evolutivo. Bom, então a primeira coisa é a gente entender a recombinação gênica, né? A recombinação gênica ela acontece em vários níveis também, tem vários níveis de recombinação gênica. Então, o mais conhecido deles, que vocês já vão lembrar, é a recombinação gênica gerada pelo processo de crossing over. O processo de crossing over, literalmente, é a troca de pedaços, de partes de cromossomos. Então, dois cromossomos homólogos, durante a prófase 1 da meiose 1, trocam, durante algumas etapas da prófase 1, né, trocam os seus pedacinhos de seus braços, certo? Recombinação genética, então ela gera combinações diferentes como se fosse embaralhamento dos genes, né? Combinações diferentes entre os genes e por isso eleva, obviamente, a variação genética, né? Mas há também aquela formação, a recombinação através da formação de gametas, ou seja, ela é deixa eu melhorar a frase aqui. A recombinação gênica ela é responsável por formar gametas diferentes, né? Vou imaginar o seguinte: durante uma estação reprodutiva, um peixe macho, uma fêmea de peixe, pensei em qualquer espécie, né? Uma tainha, por exemplo, né? Ou esse peixe de água doce durante a piracema, durante a estação reprodutiva, então eles produzem uma grande quantidade de ovos, obviamente, né? Tanto as fêmeas de ovos ou de óvulos, quanto os machos de espermatozoides. Esses gametas produzidos não são iguais, são diferentes. Há entre eles variação. Como é que essa variação surge? Nota que assim, são milhões, né? Esses indivíduos podem produzir e produzem realmente milhões de espermatozoides e milhões de óvulos ou de ovos, né? Como é que eles se tornam diferentes? Então quer dizer que a variação ela tem que ser muito potente, ela tem que ser muito eficiente para gerar tantos gametas diferentes, né? Então a recombinação ela é capaz de fazer isso. A gente vai entender, tá? Como é que isso acontece. E também, se os gametas são diferentes, também há uma união. A gente vai colocar aqui como aleatória para entender, né, a título teórico, não é assim, então, não é aleatório no seguinte sentido, não é nem todos os gametas têm a mesma chance de fecundar, nem todos os espermatozoides têm a mesma chance de encontrar os óvulos, né? E nem todos os óvulos têm a mesma chance de serem encontrados espermatozoides. Há, claro, um processo de seleção aí, que não é tão aleatório assim. Mas se a gente entender como aleatório, só para a gente ter em mente que também há um fator de geração, né, ou de aumento da variação genética quando os gametas se encontram. Por exemplo, eu posso ter gametas diferentes, espermatozoides diferentes, vou ter óvulos diferentes e também tenho diferentes combinações, né, diferentes tipos de encontros que podem acontecer. Então são vários níveis sobrepostos de variação, né? Espermatozoide, óvulos, encontros são diferentes. Então são vários níveis de variação que podem estar presentes nos seres vivos. Bom,
Então vamos imaginar o seguinte, só para a gente entender aqui as combinações agora entre os cromossomos de uma mesma célula, né? Então imagina lá que um organismo diploide, né, tem apenas 4 cromossomos, ele é dois pares, né? Então o número diploide é 4, 2n igual a 4. Quando ele vai fazer um gameta, obviamente o gameta sendo haploide, ele vai carregar apenas um cromossomo, né, de cada par. Ou seja, apenas o gameta vai ter ou azulzinho ou marronzinho. Apenas um cromossomo, então, de cada par. Ou, nesse outro par aqui, ou amarelinho ou vermelhinho, apenas um de cada. Mas as combinações podem ser várias. Você pode ter o azul com amarelo, o azul com vermelho, o marrom com amarelo, o marrom com vermelho. Ou seja, o número de combinações quando você tem 2 pares de cromossomos é 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, ou seja, 4 combinações. Isso quer dizer que essa célula aqui, ou esse indivíduo, representado nesse caso por uma única célula, pode formar 4 tipos de gametas diferentes, certo? Mas vocês vão concordar comigo que a maior parte dos seres vivos, obviamente, tem mais do que 2 cromossomos, do que 2 pares de cromossomos, né? Vou imaginar aqui com 3 pares, então, ó. Nota que apenas um par a mais. Então, se você aumentar um par de cromossomos, o número de combinações já dobra, nesse caso aqui. Então, você tem aqui 2 elevado a 3 combinações diferentes. Ou seja, um indivíduo que teria aí 6 cromossomos, né? 3 pares de cromossomos apenas, ele poderia fazer 8 combinações, né, de gametas diferentes, né? 8 combinações de cromossomos diferentes, portanto 8 gametas diferentes, né? Agora imagina essa reprodução aqui com outro indivíduo, né, da mesma espécie, que também tem, obviamente, 3 pares de cromossomos. Então você tem vários encontros. Por exemplo, esse gameta pode encontrar um outro desse, esse gameta aqui pode encontrar um desse, esse primeiro gameta pode encontrar um desse, assim por diante. Então você tem vários tipos de combinações diferentes. Nota como você tem vários níveis de recombinação que podem aparecer. De recombinação não, desculpa, de variação, tá? De recombinação também, lógico, né? Você tem vários tipos de recombinação diferentes, né? Que seria o encontro dos gametas e o encontro dos cromossomos dentro dos gametas. Bom, vamos então entender um pouquinho melhor, né? Se fosse isso aqui aplicado para a espécie humana tem 23 pares de cromossomos, né? Quantos gametas diferentes um ser humano pode produzir? Bom, se quando tem 2 pares de cromossomos, você tem 2 elevado a 2 é o número de gametas diferentes, com 3 pares de cromossomos, o número de gametas diferentes é 2 elevado a 3, então, com 23 pares, o número de gametas diferentes é 2 elevado a 23, né? Então você teria um número enorme, 2 elevado a 23, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 23 vezes, né? O 2 sendo repetido 23 vezes. Então você teria um número muito grande de combinações diferentes, ok? Para a espécie humana, por exemplo, né? Então, para a gente entender isso, é só ver quantos cromossomos, quantos pares de cromossomos tem a espécie, e 2 elevado a esse número nos dará a quantidade de gametas diferentes, tá? Bom, vamos entender então agora o crossing over, que é um tipo de recombinação gênica também, né, através do crossing over. Então, nesse caso, você tem outras combinações entre os alelos. Na verdade, uma coisa muito importante a gente tem que ver aqui, né? Então é o seguinte, lá durante a prófase 1, da meiose 1, você tem a sinapse cromossômica, né, formando uma tétrade. Ou seja, os cromossomos homólogos se pareiam, né? Eles, se não houver nada errado, vão se parear de uma forma bastante precisa, né? Ou seja, os braços curtos e longos, os centrômeros vão ficar pareados de forma bastante precisa,
formando uma tétrade, né? Quando você olha no microscópio óptico, você vê 4 cromátides assim, enfileiradas, né? Por isso, então, você consegue chamar isso de tétrade, né? O que acontece, então? Acontece uma sinapse cromossômica, que é uma troca, né? uma conexão, vamos dizer assim, entre os braços. Aqui a gente está representando uma sinapse nos braços longos do cromossomo, né? E uma coisa importante aqui, vamos imaginar três loci gênicos, né? 3 loci gênicos. Loci A, loci B, loci C. Então, imaginar aqui que esse cromossomo representado por azulzinho tem os seguintes alelos. O alelo Azão, dominante, Bzão, dominante também, Czão, dominante também. Nos mesmos loci do outro cromossomo homólogo, esse cromossomo aqui teria, então, os alelos Azinho, Bzinho e Czinho, certo? No outro loci, então, os alelos todos recessivos. Nota que depois da recombinação gênica, depois do crossing over, não se alteram, não pode alterar, na verdade, a sequência dos loci gênicos. Notem aqui, ó, A, B, C. Mas há uma combinação diferente entre os alelos agora. Você tinha Azão, Bzão, Czão, agora você tem Azão, Bzão, Czinho. Você tinha Azinho, Bzinho, Czinho, agora você tem Azinho, Bzinho, Czão. Certo? Então você tem agora uma combinação diferente entre os alelos. De novo, não pode trocar. Se isso acontecer, você tem uma alteração cromossômica. Isso pode acontecer, lógico. Mas aí você tem uma alteração cromossômica, já não é mais crossing over, tá? Então no crossing over, a sequência dos loci A, B, C, por exemplo, permanece, né? Mas você tem agora uma nova combinação entre os alelos, entre os genes alelos, certo? Então um exemplo aqui, ó. Se a drosófila, aquela mosquinha então das frutas, tem 10.000 loci e 10% desses loci são heterozigotos, por que eu estou falando heterozigotos? Porque só entre heterozigotos a gente vai conseguir ver o efeito da recombinação, né? Por exemplo, aqui, os 2 cromossomos pertencem à mesma célula, portanto essa célula é heterozigota para tudo, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Um indivíduo produziria 2 elevado a 1000 ou 10 elevado a 300 gametas diferentes. Um número inimaginável. Seria 10, né, com 300 zeros na frente, certo? Um número que é inimaginável de combinações diferentes. Ou seja, se ele pudesse recombinar todos todos os alelos que ele, todos os loci que ele tem em heterozigose, ele poderia então, ele geraria, né, um número ele poderia produzir, né, ou seja, o número de combinações seria tão grande, né, que seria 2 elevado a 1000 ou 10 elevado a 300, que é praticamente o mesmo número. Agora, pense o seguinte, se o mesmo raciocínio fosse aplicado para a espécie humana, que tem 25.000 loci funcionais. Então imagina lá 25.000 loci, se você pegar 10% heterozigoto, 2.500, né? Qual seria o número de combinações diferentes da espécie humana? Seria então 2 elevado a 2.500, certo? Um número bem maior do que esse aqui. Beleza, pessoal? Então, só para a gente entender como isso gera combinação diferente, tá? Então, nota que aqui é um outro nível de variação, certo? Bom, essa recombinação ela também pode acontecer em micro-organismos. A gente está muito acostumado a falar de recombinação, de crossing over, que acontece em organismos que se reproduzem sexuadamente, por exemplo, em mamíferos ou em plantas, né? Em peixes, sei lá, em vertebrados, de maneira geral, em animais e plantas. Mas em micro-organismos também acontece isso, né? Claro que não é crossing over, mas também é uma recombinação gênica. Então, por exemplo, né, a gente está agora passando por um momento de pandemia causada por um vírus e houveram outras pandemias em outros momentos, né? Talvez essa seja uma das mais sérias até o momento, tirando a gripe espanhola, né? Mas que era causada por uma pandemia de influenza.
Então houveram, né, ao longo da, da, da história da humanidade, exemplos de pandemias também, né? Outras pandemias. Então, só vou corrigir aqui que isso aqui está errado. Ó. É 1968, não 1698. Então vamos lá. Então, em 1968, teve uma pandemia de H2N2, de influenza, certo? E ela foi causada pela recombinação genética entre um vírus aviário e um vírus de porco, entre um vírus de influenza aviário e o vírus de influenza suíno, ou seja, entre uma gripe aviária e uma gripe suína, e passou para a espécie humana. Talvez, muito provavelmente, na pandemia de 2010, H1N1, isso aconteceu também. Tá? Foi a mesma coisa. Como é que isso acontece? Né? Então imagina aqui que eu tenho uma célula suína, certo? Uma célula suína, e essa célula suína ela é infectada por um vírus humano, por um vírus que saiu de uma célula humana. O ser humano ali em contato com o porco, na granja, o criador, né, o trabalhador rural que está ali em contato com o porco, né? Se estiver gripado, pode passar então, se estiver gripado com esse tipo de influenza, vamos supor que é H1N1, pode passar esse vírus para o porco. No mesmo momento, na mesma época, né, ou em dias muito próximos, uma ave que também estava com influenza, que também estava com uma gripe aviária, passou esse vírus para o porco. Então, na mesma célula, o vírus humano, né, se reproduziu, se encontrou com o vírus aviário, certo? Na mesma célula. Bom, vocês vão lembrar que os vírus se reproduzem por montagem, né? Então você vai ter ali vários fragmentos de DNA viral, no caso aqui RNA, desculpa, de RNA viral dentro da célula. E pode acontecer e vai acontecer de vírus serem montados com pedacinhos, né, de RNA que são oriundos tanto do vírus que estava no homem quanto do vírus que estava na ave. Então, o número, a quantidade de combinações diferentes aqui que pode aparecer é imensa, né? Tanto no envelope lipídico quanto no RNA, que é o material genético, no caso do vírus, né? Então, olha aqui, tudo que for vermelho vem do vírus humano e tudo que for azul vem do vírus aviário. Então, várias combinações podem acontecer, várias misturas diferentes podem acontecer. Uma dessas misturas aqui pode infectar uma outra pessoa e pode causar uma doença mais virulenta, né, com uma patologia mais grave do que o vírus humano antigo causaria. Ou pode infectar uma ave, causando uma patologia, uma virulência mais grave do que o vírus aviário causaria. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que também tem recombinação genética aqui. Como é que esses vírus, como é que a gente vai saber qual é o mais patogênico? Bom, a seleção natural que vai dizer. Muitos vírus vão entrando em contato com o ser humano, com a ave. Né? Vamos pensar aqui na pandemia para o ser humano, tá? Muitos vírus vão entrando em contato com o ser humano. E vai ter uma seleção, aqueles que vão conseguir penetrar nas células humanas, que vão conseguir obrigar a maquinaria da célula humana a reproduzir mais vírus, conseguirem se reproduzir, sair da célula e transmitir de novo, são aqueles que são selecionados positivamente. Né? Então há um monte de combinações, né? Virtualmente bilhões, trilhões de combinações, que são testadas pela natureza, através dessa forma que eu acabei de escrever para vocês. Né? Se uma só conseguir se reproduzir, infectar de novo o humano, né? Saiu do porco, infectou o humano, produz mais vírus, infecta o humano de novo, né? Você já tem uma nova doença que pode se fixar na população ou não. Claro que isso depende de vários fatores,
É claro que isso depende de uma... A probabilidade disso acontecer é muito pequena, mas como tem muito vírus, né, contato grande entre as aves e os porcos, os humanos e os porcos, isso acaba acontecendo. Para 1968 já está praticamente claro, provado que isso aconteceu. De 2010 ainda uma hipótese, mas muito forte que isso tenha acontecido. E na pandemia atual, e nessa pandemia de Covid-19, será que isso pode ter acontecido também? Bom, alguns estudos de sequenciamento genético mostraram que o vírus que está no ser humano, o SARS-CoV-2, esse vírus que está causando a pandemia atual, ele é muito parecido, né, com os vírus de morcego, mas ele é parecido também com uma parte dele, na verdade, uma proteína do envelope lipídico lá que ele tem, do envelope que é lipoproteico, na verdade, né? Que são aquelas as proteínas com formato de espícula, que acabam se conectando às proteínas da célula humana para conseguir penetrar na célula humana. Essa proteína é muito semelhante a um vírus que está no pangolim, a um coronavírus que está no pangolim, né? Então há uma hipótese aí, né? Na verdade há duas hipóteses que tem um pangolim envolvido, certo? Que tem um pangolim envolvido. Então, as duas hipóteses apenas tentam explicar em que momento o vírus ganhou a capacidade de infectar ser humano. Será que essa seleção aconteceu no hospedeiro não humano, depois passa para o humano? Ou seja, aconteceu entre um animal e outro, né, e depois passou para o humano? Ou será que essa seleção aconteceu depois de passar para o ser humano, né? Então, o vírus estava do morcego, passou para o pangolim, pegou um pedacinho do pangolim e depois conseguiu infectar o ser humano, né? Então, a seleção natural ela consegue explicar muito bem, né? Hipotetizar, na verdade, o que deve ter acontecido, e essas hipóteses ainda estão sendo testadas para ver aquela que melhor explica a origem da pandemia atual. Ok, pessoal? Então são recombinações também. E o mecanismo é esse aqui, tá? O mecanismo é esse. Bom, uma outra fonte de variação é a hibridação. O que é a hibridação? É o cruzamento entre duas espécies diferentes, porém, obviamente, aparentadas. Entre duas espécies da mesma família, por exemplo, né? Entre um milho domesticado, né, cultivado, e uma espécie ancestral do milho, por exemplo, que é o teoscinto selvagem, certo? Isso é hibridação. Ela é muito documentada em plantas, tá? Porém ela é mais rara em animais, mas ela pode acontecer também, principalmente entre peixes. Entre peixes ela não é tão rara assim, tá? Não é tão rara, não, é rara, mas ela, dentro dos vertebrados, é onde acontece com mais frequência, obviamente, tá? Os híbridos podem cruzar com puros, que cruzarão com outros indivíduos da população. E daí você tem a interrogação genética. O que acontece, então? Você tem uma espécie cruzando com outra espécie, sai um híbrido. Então esse híbrido ele tem cromossomos das duas espécies que deram origem a ele. Quando ele cruzar com uma das duas espécies originais, com alguns dos dois indivíduos puros, ele pode passar cromossomos para essa população. Então imagina que o híbrido ele entra numa população, cruza com os puros e coloca um cromossomo dentro dessa população. Esse cromossomo vai passando através das gerações, obviamente, mas vai passando por essa geração. Então você tem um fenômeno chamado de introgressão genética. Estou falando de cromossomo aqui, mas pode ser apenas alelos, né? Podem ser alelos, podem ser alguns genes novos, tá? Então isso você traz para essa população ou para essa espécie um novo alelo, um novo cromossomo, né? Uma nova informação genética. Isso aumenta a variação, certo? Então isso é a hibridação. E aí, pessoal, a gente tem as alterações cromossômicas, tá? A gente não vai entrar aqui, eu vou explicar cada uma, só coloquei essa parte aqui. Na própria apresentação tem os tipos de alteração, tem uma descrição um pouquinho mais detalhada do que está nesse slide, tá? Depois vocês podem dar uma lida se quiserem. Mas para não ficar muito cansativa a aula, já que nós não vamos cobrar esse conteúdo, apenas a importância disso para a evolução, eu vou apenas explicar a importância disso para a evolução, né?
Então são as alterações cromossômicas. Em muitos livros aí, inclusive livro de evolução, o Ridley, por exemplo, tá? Você vai encontrar como mutação cromossômica ou como aberração cromossômica, tá? É a mesma coisa. Eu estou usando a palavra alteração cromossômica aqui, porque alguns livros de genética preferem esse termo, tá? Mas alguns colocam mutação cromossômica, outros colocam aberrações cromossômicas. O que é isso, pessoal? Tem dois tipos, então, de alterações cromossômicas, tá? Elas podem ser, então, numéricas ou estruturais. Vamos imaginar uma coisinha aqui para vocês entenderem, tá? Não vou explicar cada uma, mas só para a gente entender alguns conceitos. Então, imagina o seguinte, ó, que você tem aqui um cromossomo. Espera aí, pessoal. Você tem aqui, essa foto que eu quero mostrar que está aqui atrás, ó. Você tem aqui um cariótipo humano, certo? Então tá aqui o cariótipo humano. Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma figura onde alguém pegou células do sangue de um ser humano, fez um cultivo celular, colocou essas células numa lâmina, tá? Pegou células que estavam durante a metáfase, certo? As células estavam entrando em divisão celular, passou pela prófase, chegou na metáfase. Na metáfase é quando os cromossomos estão o mais condensados possível. Isso é melhor época, melhor hora para você conseguir estudar um cromossomo, porque ele está bem condensado, então fica fácil de ver ele no microscópio, certo? Então, pegaram os cromossomos, então, que estavam durante a metáfase, a gente chama de cromossomos metafásicos, tá? Colocou esses cromossomos numa lâmina e fizeram uma coloração, certo? Eles não vão aparecer organizadinhos assim, lógico, né? Nas células eles não estão um do lado do outro, tá? Durante a metáfase da mitose. Eles vão aparecer desorganizados, todos embaralhados. Então, literalmente, alguém tira uma foto, recorta, tá? E vai colocando os cromossomos um do lado do outro. Na espécie humana, há uma forma de organizar os cromossomos, assim como há uma forma também de organizar os cromossomos para outros animais. A lógica é dos maiores para os menores, começando pelos metacêntricos, né, onde os centrómeros estão bem no centro do cromossomo, e diminuindo para os menorzinhos, tá? Tem alguns momentos aqui que pode gerar dúvida, mas há uma regra também de como organizar aqueles que têm em geral um tamanho bem semelhante, certo? Mas não se preocupe com isso agora, só para entender. Ou seja, se eu seguir essa regra, pegar qualquer ser humano do mundo, a forma de montar o cariótipo humano, de estudar o cariótipo, será sempre essa, certo? Então há aqui um cariótipo que a gente chama de normal, que é aquele que é o mais frequente, aquele que mais aparece na população humana, certo? Quando há uma alteração desse cariótipo considerado normal, pode ser que essa alteração leve a algum tipo de síndrome, algum tipo de diminuição da qualidade de vida, alguma doença, algo assim, tá? Então, por exemplo, se aparece um cromossomo a mais em algum lugar aqui, pode aparecer uma síndrome, tá? Que é um conjunto de sintomas característicos dessa síndrome, como é o caso da trissomia do 21, certo? Na trissomia do 21, que é esse aqui, aparecem 3 cromossomos desse aqui, certo? 3, ao invés de 2, 3, certo? A gente chama de trissomia do 21. Então você tem 23 pares, né? Um cromossomo a mais apenas. Então aqui é uma alteração cromossômica, no caso uma alteração cromossômica é do tipo numérica. Por que uma alteração cromossômica numérica? Porque você tinha um número característico da espécie, que é 46, apareceu 47, certo? Agora, pode ser também que a alteração seja mais minuciosa. Pode ser que uma partezinha de um cromossomo, né, uma partezinha do cromossomo esteja faltando aqui. E daí você olha e acha essa partezinha grudada em outro cromossomo. Ou ela se perdeu mesmo, não está mais aqui, não está em lugar nenhum dessa célula, certo? Então há vários outros tipos. Nesse caso que eu acabei citando,
não é, que eu acabei citando, não é uma alteração do número de cromossomos, mas na estrutura. Então imagina que um pedacinho do cromossomo faltou, a estrutura do cariótipo está alterada. Então, as alterações cromossômicas podem ser de dois tipos. Elas podem ser numéricas ou podem ser estruturais. Dentro das numéricas, a gente tem as euploidias e as aneuploidias, certo? As euploidias é quando você aumenta uma cópia do genoma todo. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui. Então, isso aqui é uma euploidia. Esse aqui chama triploidia. Então, olha só. O ser humano tem dois genomas, né? Por isso que tem dois cromossomos em cada par. Um genoma veio do pai, outro genoma veio da mãe. Esse aqui é um cariótipo de um ser humano que nasceu com 3 genomas. Ou seja, ele é triploide. Essa célula aqui representada representa um ser humano com 3 cromossomos, né? Com 3 cromossomos em cada par, certo? Todas as células dessa criança aqui que nasceu, ela tinha, né, todas as células tinham 3 cromossomos em cada par. Ao invés de 2 mesmo, ao invés de ter um par, né? O que levou a isso? Ela tem 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai? Não. Um dos gametas, né, deveria, na verdade os 2 gametas deveriam apenas ser haploide, ter um cromossomo de cada. E um dos gametas saiu, não dá para saber qual, saiu com os 2 cromossomos, com 2 cromossomos. Provavelmente foi da mãe, tá? Porque ela tem 3 cromossomos X. Então, o gameta, ao invés de ter apenas um cromossomo, houve um processo de malformação do gameta, mas não de junção cromossômica de todos os cromossomos, e aconteceu que ela veio que esse gameta veio diploide, ao invés de vir haploide, certo? E aí juntou com 2 genomas da mãe, um genoma do pai, 3 genomas, certo? Então isso é uma euploidia. A aneuploidia é quando, ao invés de todos os cromossomos se repetirem, como é o caso aqui, você tem apenas um a mais, ou um a menos, tá? Então você tem as síndromes que a gente costuma sempre falar, né? Síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, síndrome de Down. São síndromes cromossômicas, onde você tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, tá? A maior parte das que eu falei, tudo cromossomo a mais, certo? E aí, pessoal, as alterações cromossômicas do tipo estruturais, elas podem ser assim, quando você tem um cromossomo e você tem a estrutura dele está alterada. Então ele tem um pedacinho a mais, ele tem um pedacinho deslocado, invertido, ele tem um pedacinho a menos. Então são vários tipos de alterações então chamadas de estruturais. Beleza? Bom, deixa eu ver que horas são. Tá. Então é isso. Eu não vou continuar, não vou deixar o assunto de deriva genética e efeito gargalo para a próxima aula, tá? Então, a gente viu hoje alterações cromossômicas que podem ser estruturais ou numéricas, tá? A gente viu hibridação e a gente viu o primeiro assunto que foi recombinações gênicas, certo? Uma coisinha que talvez faltou eu frisar, como é que as alterações estruturais podem elevar a variação, né? Quase todos os processos que a gente viu, pessoal, né, podem ser deletérios, tá? Eles podem não gerar adaptação ou gerar características vantajosas, tá? Não é esse o critério aqui, a gente está vendo se gera ou não variação, certo? Então, por exemplo, isso é muito comum em plantas, né? Algumas plantas são normalmente poliploides, certo? Por exemplo, existe trigo que é hexaploide. Ao invés de ter 2 conjuntos cromossômicos, 2 genomas, eles têm 6, certo? 6 genomas. Então, obviamente, há muito mais variação num ser hexaploide do que num ser diploide, tá? Então, a alteração cromossômica, por exemplo, as euploidias, elas elevam a variação à medida que elevam o número de genes ou alelos diferentes, porque elevam o número de cromossomos também, certo?
A gente viu que algumas euploidias na espécie humana, por exemplo, as trissomias, né, de Down, de Patau, de Edwards, vão gerar síndromes, tá? Que é um efeito pouco adaptativo. Lógico, mas como eu falei, não é esse o critério, certo? Então, algumas vezes ao longo do processo evolutivo, você tem um cromossomo a mais, você tem variação, você tem diferença. Você tem alteração na estrutura do cromossomo, né? Você tem diferença. Claro que a maioria das vezes as alterações podem não gerar adaptação, ou seja, não elevar a adaptação, elas podem não levar a aptidão, digamos assim, elas podem ser deletérias, tá? Mas isso é um assunto para as próximas aulas, quando falarmos de seleção natural, mais especificamente. Beleza, pessoal? Então daí tem outros dois fatores evolutivos que acontecem em populações. A gente olha isso, a gente enxerga isso em populações, que é a deriva genética e o efeito gargalo, que é um tipo, o efeito fundador também, que é um outro tipo, que são variações da deriva genética, que são, desculpa o trocadilho, mas são derivações da deriva genética, né? Acontecem em decorrência da própria deriva, tá? Então a deriva a gente vai falar mais com calma na aula que vem. É isso então, pessoal. É, façam então, ouçam, vejam essa aula, tá? Depois para leitura eu vou passar para vocês uma parte do Ridley, tá? Algumas páginas do Ridley, beleza? Um abraço para todo mundo. Até mais, até semana que vem. Qualquer dúvida, escrevam lá no Google Classroom ou mandem uma mensagem pelo WhatsApp. Ou e-mail também, logicamente, tá? Um abraço, até mais.